Pastor José Aparecido é pastor da Igreja Batista Bethesda, na cidade de Bebedouro. Nós temos uma igreja Batista Nacional em Bebedouro. Pastor José Aparecido é responsável também pelo trabalho de missões na nossa região. Então, um trabalho missionário, de envio também, e manutenção, inclusive, de alguns campos missionários. Esse homem de Deus aqui tem mantido, tem dirigido, tem organizado. E eu gostaria de dizer que vocês são um casal que nós amamos. Eu estive lá na igreja, eu me sinto muito à vontade. Verdade. Me sinto muito à vontade na presença do pastor, porque parece que a gente já se conhece assim há muito e muito tempo. Vamos orar para que Deus possa usá-lo na transmissão da palavra do Senhor aqui hoje. Pai, nós clamamos a Ti, Senhor, e pedimos ao Senhor que trate conosco nessa manhã. Tudo o que nós queremos é ouvir a Tua voz, até porque, Deus, a voz que nos importa, que nos interessa é a Tua, Jesus. Nosso coração está aberto, a nossa mente, como nós oramos, meu Pai, ela já está também aberta, desarmada, para que a semente do Teu Evangelho caia. Sim. E, meu Deus, não seja desperdiçada, muito pelo contrário, ela possa nascer, crescer e produzir frutos para a glória do Teu nome. A igreja diga amém. Podemos aplaudir o Senhor. Bem-vindo, meu pastor, bem-vindo, fique à vontade. Amém. Bom dia, irmãos, da paz do Senhor, graça e paz. Muito feliz por estar aqui, pastor William, pastora Camila, pastor Miguel, a Fátima, o Marcelo e a Grace. São pessoas que estão mais próximas por conta dos nossos encontros de ABN, né? Estamos muito felizes por estarmos aqui. Primeira vez que nós vimos e conhecemos o pastor William, eu creio que foi em São Simão, primeira vez, né? Depois nós fomos nos conhecendo e aprendemos a amá-los. Como ele disse, parece que nós nos conhecemos há muito tempo. Mas eu creio que isso é uma realidade, porque em Cristo nós estamos sempre próximos, mesmo que não no mesmo lugar. Então, é uma alegria muito grande estar aqui. Como o pastor disse, nós somos da cidade de Bebedouro. Deixa eu perguntar, quantos aqui já foram a Bebedouro? Ah, que bom! Em Bebedouro tem um shopping. Uma certa oportunidade, foi um abençoado de São Paulo. Assim, rapaz, é verdade que aqui em Bebedouro tem um shopping? Falei, Bebedouro tem um shopping. Mas Bebedouro é uma cidade abençoada. Estamos ali. Na verdade, eu sou de Bebedouro, estamos ali há 29 anos, vai completar 30 agora, né, para a glória de Deus. Estamos felizes. No ano de 1987, quem já era nascido em 1987? Eu trabalhei por um ano aqui na cidade de Ribeirão Preto, e naquela época, creio que ainda é assim hoje, eu tinha 24 anos na época, então você calcula que eu vou fazer 62. E eu trabalhei numa empresa aqui na cidade de Ribeirão Preto, ali na rua Saldanha Marinho, bem próximo ali à rodoviária, 2 quadras para cima. Era uma empresa de autopeças, uma empresa de atacado, e nós trabalhamos ali por um ano. E os meus amigos, eu sempre trabalhei com vendas, né, nessa área de atacado, balcão de autopeças. Tem algum balconista de autopeças aqui? Tem? Não. E esses meus amigos, eles eram bem brincalhões, sabe? E eles brincavam comigo dizendo assim, rapaz, onde fica Bebedouro? Fica na região lá de Guarulhos, Campinas, Rio de Janeiro. Falei, rapaz, Bebedouro é aqui pertinho, hein? E nós tínhamos uma boa amizade e foi uma experiência muito boa. E naquela época, o sonho dos jovens, creio que ainda é hoje, era vir para Ribeirão. Morar em Ribeirão, porque aqui tinha lâmpadas, luz de neon, e era uma alegria muito grande, não somente vir para morar. Então era um sucesso, viu, pastor William? Quando você, estou morando em Ribeirão, você chegava em Bebedouro, você está morando em Ribeirão? É, estou morando em Ribeirão. Era assim, a alegria, né? Os jovens assim mais desenvolvidos queriam fazer isso. Mas foi um tempo muito bom. Mas Bebedouro está à disposição, a igreja está lá, querendo estar conosco um dia desse. Será uma honra e um prazer muito grande em recebê-los. Amém?
Glória a Deus por isso. Vamos abrir, queridos, nossas Bíblias, se você puder. Atos capítulo 9. O pastor William esteve ministrando lá, também por conta do aniversário da igreja, que completou 29 anos, em Atos 9. Só não mesmo no mesmo versículo. Atos 9, 31. Nos diz a palavra de Deus assim, Atos 9, verso número 31. A igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galiléia, Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor. E no conforto do Espírito Santo, ela crescia em números. Amém, queridos? Crescia em números. Nos parece que esse é o propósito da igreja do Senhor, continuar crescendo e continuar sempre avançando. O tema para essa nossa meditação hoje é a igreja que nós queremos ser. A igreja que eu e você, a igreja que nós queremos ser, ou até mesmo a igreja que queremos pertencer. Isso nos fala de identidade. E identidade, como sabemos, é aquilo que nos identifica, não é? É a nossa marca. E quando nós pensamos em marca, a nossa convenção tem a marca do Globo em Chamas. A ideia é que onde houver uma igreja com esta marca, ela seja identificada. E é interessante que essa questão da marca é o desejo de todas as empresas. Nós ouvimos aí a palestra que vai ter amanhã, é que a sua marca seja conhecida, não é? E algumas marcas, elas são tão conhecidas no mundo todo, que quando você passa, você logo identifica, né? Se você passa próximo a uma agência da Volkswagen, você logo identifica, né? Da Chevrolet, da Ford e das demais marcas de veículos, você logo identifica, né? As empresas trabalham em outros setores, o sonho delas é que a sua marca, a sua identidade seja conhecida. E eu me lembro muito bem que nessa época que nós trabalhávamos aqui, tinha reunião todos os dias. Todos os dias. Fechávamos às 6 da tarde, pastor William, e tinha reunião. Ainda bem que eu morava numa pensão, era solteiro, ali mesmo na rua Saldanha Marinho. E essas reuniões se estendiam. E a proposta do nosso gerente era que a nossa empresa seja conhecida pelo bom atendimento e pela rapidez na entrega. Porque era uma distribuidora, e essa distribuidora distribuía autopeças para o Brasil inteiro, né? Então, era necessário rapidez. E o treinamento era sempre o mesmo enfatizado. Olha, naquela época já tinha o telemarketing, era tudo por telefone, o telefone era caro. Então, a ideia é, vocês vão fazer contato com as empresas, por exemplo, lá do Ceará. A minha pasta tinha algumas empresas do norte. Então, primeira coisa, você tem que saber qual é a linha que eles mais trabalham lá. E você vai oferecer os itens que eles trabalham, a área que eles mais atuam. Vai oferecer as ofertas, prazo e tudo mais. Porque se você conseguir oferecer isso com rapidez, primeiro que a empresa economiza. E segundo que eles vão observar o nosso bom atendimento, a nossa rapidez na entrega. Então a gente percebe que até mesmo as empresas, elas querem ser identificadas por aquilo que elas oferecem. É ou não é verdade? Agora eu pergunto para você, e como igreja do Senhor Jesus? Nós também queremos ser, de alguma forma, identificados. A igreja que nós queremos ser. A igreja que nós queremos ser, primeiramente que ela vai passar por nós. Nós devemos nos portar, agir e viver de tal forma e de tal maneira que o nome do Senhor seja glorificado. E esse texto da palavra de Deus que nós acabamos de ler, eu acredito que ele tem uma boa receita para a igreja que nós queremos ser. E eu anotei alguns princípios e valores que nós gostaríamos de compartilhar com os irmãos nesta manhã. Primeiro conceito, a primeira receita, é a receita da paz, que significa tranquilidade de alma. Você e eu gostamos de viver paz. Paz tem ideia, então, de tranquilidade de alma. Então, a igreja que eu e você queremos ser, viver, deve
procurar manter e viver um ambiente de paz. É ou não é verdade, irmãos? Não é gostoso demais quando você vai visitar um amigo, uma família, e você percebe aquela paz no lugar? Aquele ambiente tranquilo, amoroso, caloroso. Por exemplo, uma das coisas que já começou a marcar o meu coração, e se eu estivesse em Ribeirão Preto eu gostaria de congregar, é aqui. Olha só, nós chegamos, não tinha vagas aqui, nós demos a volta no quarteirão e fomos para o estacionamento. Mas quando nós voltamos, pastor, isso não deu certo, mas tinha uma vaga para o senhor aqui. Falei, olha, isso já é bom. Depois, pastor Miguel nos procurou. Pastor? Não, o pastor Marcelo. Olha, tem um café da manhã ali, se vocês quiserem se servir, fique à vontade. Falei, bom, tá melhorando. Não é? E agora? Água. Serviram para nós a água, um copinho com água, e colocaram 2 aqui. Pensei, gente, estão pensando que eu vou falar 1 hora no mínimo. Para melhorar, a irmã chegou e perguntou, pastor, o senhor toma água gelada ou natural? Porque se o senhor gostar de natural, eu tiro a gelada. Falei, gente, esse é um bom ambiente que está procurando promover a paz, né? E a Bíblia nos diz, Salmo 119, 165, o seguinte, grande paz tem os que amam a tua lei, para eles não tem tropeço. Grande paz tem aqueles que amam a sua lei. Que coisa boa! E essa paz excede ao local onde estamos. Essa paz, ela pode ser experimentada e vivenciada onde nós estamos, em dias com tanta agitação, com tanta correria. Nós acompanhamos as programações da IPTV e de outros jornais também da região, e sempre nós vemos, irmão, na nossa região, tanta agitação no trânsito, né? Um desespero. Aí, de repente, se posiciona alguém que é da paz. Olha, fique tranquilo. Olha, aconteceu, mas nós vamos resolver isso, né? Então, essa questão de viver a paz nos identifica. O crente logo vai ser identificado no seu trabalho se ele for uma pessoa da paz. Já tem muita gente fazendo guerra e publicando coisas de guerra. É tempo de nós, como crentes cristãos, procurarmos e nos empenharmos para viver esse ambiente de paz onde nós estivermos. E as pessoas percebem, não é? Logo, logo as pessoas vão perguntar, mas você é cristão? Porque eu percebo que você é diferente. Né? Estão promovendo a paz, rebeldia lá na empresa. Gente, não é assim, não é? Então, viver paz é uma das marcas, das receitas da igreja que nós queremos ser. E a Bíblia diz que grande paz, não é pouca paz, tem aqueles que amam a tua lei. Eu e minha esposa, fica como receita, né? Nós fazemos uma devocional do pão diário todos os dias juntos, né, Rose? Hoje não fizemos porque nós saímos um pouco, né? Para vir para Ribeirão Preto. Mas quase todos os dias nós temos o nosso pão diário, ela faz a leitura, depois nós oramos juntos. O dia já começa na paz, irmãos. Diga glória a Deus. Faça isso também, né? Muito bom. Romanos 14, 17 diz, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo de Deus. Então o reino de Deus tem a ver com paz. Quantos aqui gostam e amam viver em um ambiente de paz? Diga amém. Não é bom a paz no lar, pastor? Aquele lar que tem paz. Não significa que não vai haver momentos de conflitos, situações delicadas que precisam ser tratadas, mas quando elas são tratadas na paz, na compreensão e no amor, tudo vai ser diferente para a glória de Deus. Então, uma das marcas, talvez a primeira marca nesse texto, de uma igreja que nós queremos ser ou pertencer, é onde nós possamos ser uns instrumentos promotores da paz para a glória de Deus. Você quer pertencer a uma igreja que tem paz? Diga amém. Também quero. Segundo, edificando-se. A Bíblia diz em Efésios capítulo 4, 11 a 16,
que o Senhor concedeu usos para apóstolos, profetas e mestres e tudo, para que todos pudessem ser edificados. E a palavra edificados aqui significa ensino. Como é bom de ter ensino. Estava observando o recolhimento dos dízimos, das ofertas, e foi colocado o texto de Malaquias, porque nós fazemos baseados, instrumentalizados pela palavra de Deus. É a palavra de Deus que nos direciona. Então, onde tem ensino para os pequenos, nas várias faixas etárias, em outras áreas também. Tem o ensino para casais, tem ensino para o batismo, onde tem o ensino da palavra de Deus. E como é bom, queridos, nós crescemos debaixo dos ensinos da palavra de Deus. Foi feita a apresentação de uma criança, e 2 domingos atrás nós fizemos a apresentação de um bebê também, do Davi, domingo passado. Foi muito interessante, porque nós compartilhamos o seguinte, pensando nessa questão do ensino. Hoje em dia, tantas crianças nascem ou são apresentadas em alguns lugares que não são tão bem funcionais assim, mas vocês são privilegiados por estarem apresentando o seu pequeno Davi ao Senhor. Isso nos diz respeito ao ensino. E como é importante o ensino. Porque quanto mais nós ouvimos e aprendemos e praticamos, isso nos faz pensar que o ensino, ele está acontecendo. E o ensino acompanhado da prática da palavra de Deus, né? Eu amo estudar a palavra de Deus, né? Essa minha Bíblia aqui, eu já nem sei quantas, porque eu vou lendo e vou marcando. Eu tenho essa cultura de grifar, sabe? Eu pego uma caneta, aquele marcador de texto, e eu não faço isso para ministrar, não, eu faço isso para mim. Se o Senhor colocar no coração para compartilhar, nós compartilhamos. Mas eu vou marcando, vou grifando, e cada vez que eu faço a leitura da palavra de Deus anualmente, as marcações são em lugares diferentes no mesmo texto, porque a palavra de Deus é viva e eficaz. É uma delícia quando nós começamos a estudar a palavra de Deus. Lá na igreja nós estamos meditando em Atos. Então cada semana o irmão ministra, compartilha, vai pontuando alguns pontos. E é tão bom, irmãos, quando a palavra ela vai entrando não somente na nossa mente, mas também no nosso coração. E isso é transformador. A palavra de Deus transforma. Inclusive é o lema da SBB, pregando a palavra que transforma. O crente, o cristão, que ele é aquela pessoa que ama a palavra, que ama as escrituras, meu irmão, pode acontecer situações, momentos delicados pode ocorrer, mas como ele está firmado na rocha, está firmado na palavra, as suas reações são diferentes. É ou não é verdade? São diferentes. Ele pode ficar enfermo? Pode acontecer. Ele pode perder o emprego? Pode acontecer. Pode acontecer uma situação inesperada? Pode acontecer. Mas como ele é habitado pelo Espírito Santo do Senhor, o Espírito Santo de Deus o faz lembrar dos princípios da palavra, ele acalma. Aí a calma vem para o coração, é diferente. E a palavra de Deus, ela tem esse efeito poderoso nas nossas vidas. Então, uma boa marca, uma boa receita da igreja que nós queremos ser, que deve ser prezado sempre, é o ensino da palavra de Deus. Quantos aqui amam a palavra de Deus? Diga glória a Deus. Eu amo a palavra de Deus, sabe, queridos? Amo a palavra de Deus. Sempre estamos estudando, meditando na palavra do Senhor. Um terceiro aspecto que o texto nos diz é que eles estavam continuamente caminhando no temor do Senhor. Josué capítulo 4, verso 24 diz: para que todos os povos da terra conheçam que a mão do Senhor é forte, a fim de que temais ao Senhor todos os dias. E temor não diz respeito a medo. Temor é mais do que isso. É um sentimento de respeito, de reverência e de submissão. E que também pode ser entendido como um receio de ofendê-lo. Olha só, a igreja que nós queremos ser, a igreja que o texto nos mostra, eles caminhavam no temor do Senhor. Eu aprendi desde cedo na minha conversão
e já faz 37 anos, que nós não precisamos ter medo de Deus. Foi lição de escola bíblica, classe de batismo, né? Olha, você não precisa ter medo de Deus, mas você precisa ter temor. Então eu comecei a diferenciar desde o início da minha fé, porque antes de me converter, vai aqui uma experiência pessoal, inclusive, foi aqui em Ribeirão Preto, que eu comecei a dar passos para a visão cristã, para os princípios cristãos, sabe? Foi aqui em Ribeirão Preto. Quando nós voltamos para o Bebedouro, eu voltei nos últimos dias de dezembro de 1987. Diga assim, faz tempo, pastor. Faz tempo. No início de 1988, nos primeiros dias de janeiro, eu fui abordado por uma pessoa que era conhecida minha, que havia se convertido. E ela compartilhou a palavra e eu me converti. Me lembro perfeitamente desse tempo aí. E logo nós fomos aprendendo sobre os princípios do temor, de temermos ao Senhor, né? Que nos fala sobre respeito, nos fala sobre um sentimento de reverência e também de submissão. Como que é bom isso, né? Olha, eu não tenho medo de Deus, mas eu reverencio ao Senhor. Eu sou submisso e eu respeito. Isso é uma diferença incrível. Por exemplo, nós temos uma liberdade muito grande para adorar ao Senhor, para celebrar, para saltar e tudo mais. Temos encontros alegres, festivos. Se tem uma coisa que os cristãos gostam é de uma boa festinha, sim ou não? Em Ribeirão o pessoal gosta, Bebedouro também o pessoal gosta. Todos os lugares, né? Quando tem uma confraternização é muito bom, o pessoal conversa, bate papo. Mas quando nós estamos mesmo nesse ambiente, lá no nosso coração nós sabemos que estamos fazendo isso para a glória de Deus. Amém, gente? Então, dos princípios da igreja que nós queremos ser ou pertencer, é que seja um ambiente onde haja esse temor ao Senhor, né? Esse respeito, essa reverência ao Deus que tudo pode. E esse ambiente é um ambiente que nós estamos nessa manhã, que é um ambiente de fé, um ambiente espiritual, onde nós não somente adoramos, mas também aguardamos e esperamos o manifestar do poder de Deus em nossas vidas. É ou não é verdade? Então essa igreja, ela caminhava no temor do Senhor. Uma outra situação que o texto ali nos fala é que eles também caminhavam no conforto do Espírito Santo. Romanos 15:3 diz: "E o Deus da esperança vos enche de todo gozo e de paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo." Conforto do Espírito Santo. Vou dar um testemunho pessoal. Eu acredito que de repente vai edificar a sua vida. Nós somos casados há 36 anos, né, minha querida? Diga assim, glória a Deus! 36 anos. E nós temos duas filhas. Uma tem 33, a outra tem 29, né? Há 3 anos atrás, as duas mudaram, foram morar em outro país. A mais velha, que agora tem 33, foi para a Itália. Foi sem filhos, ela e a esposa foram sem filhos. Algum tempo depois, ela ficou grávida lá, né, Rose? A gravidez foi uma bênção, tudo certinho, mas no final, o sistema de saúde lá é um pouco diferente. Aqui também. Mas eles aguardam muito pelo parto natural, né? E nos últimos dias foi demorando e chegou até 42 semanas, né, Rose? 42 semanas e 5 dias. Eu não pude ir na viagem, mas a Rose foi para apoiá-la lá. E no final da gestação, queridos, foram dias muito difíceis. Ela foi para ficar 20 dias, acabou ficando 35, porque o negócio se estendeu. E de lá ela ligava cedo, levanta a igreja em clamor, pede para a convenção. Não sei se o pastor William lembra dos pedidos que eu coloquei na ABN, colocamos até mesmo na convenção, porque o parto dela foi ficando muito difícil, muito, mas muito difícil. E no final foi feito a cesárea, né? Mas foi às pressas, foi corrido, e ela quase perde a criança e quase perde a vida.
E a Rose lá e eu aqui sozinho em casa. E eu saía assim na varanda de casa, ia lá pro fundo. Nós temos uma casa que tem umas árvores lá no fundo, sabe? Eu ia lá e falava, Deus, como eu gostaria de estar lá perto. Como eu gostaria de estar próximo como pai, porque a gente sempre procurou ser bem presente na vida delas. Mas no final deu tudo certo. Ela ficou hospitalizada alguns dias. O bebê também ficou hospitalizado alguns dias. Mas, amados, hoje ele tem 1 ano e 6 meses. Chama Gianluca. E eles ligam para nós todos os dias quase. E a minha alegria é quando ele fala, a hora que liga no vídeo da família, ele fala, vovô, aquilo, e ele aprendeu a falar bom dia. Bom dia! Ah, mas é uma alegria que você não faz ideia. Mas naqueles dias foi muito necessário o conforto do Espírito Santo. E eu me sentia muito confortado. Mesmo com aquela preocupação, o meu coração, ele gozava de uma paz que só pode explicar aquele que é habitado pelo Espírito Santo, aquele que já recebeu o conforto do Espírito Santo em momentos delicados como esse, onde a tua mão não tem como alcançar, a tua mão não tem como chegar, eu não tinha como estar lá. Ah, esse momento é que faz a diferença, sermos confortados pelo Espírito Santo. Certamente você também já foi confortado pelo Espírito Santo em alguns momentos da sua vida, talvez em vários deles. Quando a tua mão não consegue alcançar, não consegue resolver, você tem o conforto do Espírito Santo de Deus. Mas a história não termina. Em um período de 2 meses as duas mudaram, isso faz 3 anos. Uma foi para a Itália, outra foi para os Estados Unidos. Estou dando como testemunho, viu? Detalhe, a que foi para os Estados Unidos é a mais nova. E a filhinha deles, na época, tinha 2 anos e meio, agora fez 5, está para chegar aos 6 anos. E nós fomos levá-los à rodoviária. Queridos, eu acredito que nós ficamos chorando dentro do carro uma meia hora. Eu e a abençoada da minha esposa, enquanto ela, o esposo e a bebezinha partiam. E a gente gostava muito de andar com ela de bicicleta onde nós moramos ali, ir ao mercadinho comprar docinho, alguma coisinha. Aquilo nos fez uma falta. Olha, já fez 3 anos, né, Rose? Hoje está um pouquinho melhor, nós temos saudade constante, o tempo todo. Mas foi necessário o conforto do Espírito Santo. Que nós pensávamos, Deus, como é que vai ser esse negócio? Como é que vamos viver sem isso? Mas aí entra o conforto do Espírito Santo. E a nossa oração foi mudando. Hoje a nossa oração é, Senhor, o que é importante que elas estejam bem. Se elas estiverem bem, nós estaremos bem. Estaremos felizes. Mas vem a terceira bênção. A mais velha também foi para lá em maio do ano passado, para os Estados Unidos. Há 2 meses atrás, ela nos noticiou que está grávida. Falei, mas gente, se cada lugar que vocês forem nasceu um... Mas você vai percebendo, irmão, como o Espírito Santo de Deus, ele sabe todas as coisas. Ele vai nos confortando nas situações mais atípicas que eu e você podemos imaginar. Então, isso foi um conforto para o nosso coração. Quando ela disse, pai, mãe, tem uma notícia. Eu já fiquei logo pensando, né? Será que é o que eu estou imaginando? E era. Então o Senhor vai nos confortando através de várias situações. Nem sempre é aquela que nós pedimos, mas é aquela que o Espírito Santo de Deus sabe que nós precisamos. E é como é bom nós estarmos atentos às várias formas e maneiras como Ele sempre nos conforta. Então é um testemunho, né? Para que eu e você possamos entender e vivenciar que o Espírito Santo é aquele que nos conforta. Um outro aspecto, a Bíblia diz que a igreja também crescia em número. Atos 5,14, crescia mais e mais a multidão de crentes, tanto homens como mulheres, agregados ao Senhor. Eita Deus! Mas como é uma alegria quando a obra de Deus vai crescendo, não é verdade?
Lançar os fundamentos é uma tarefa, temos experiência própria, não é tarefa fácil. Mas quando o Senhor começa a acrescentar, e uma das alegrias de nós, que pela graça de Deus somos pastores, é apresentar criança. Eu vi o anúncio que vai ter classe preparatória para o batismo. Ei, isso é bom. Então a igreja ia crescendo em números, o Senhor ia acrescentando, e a Bíblia diz que isso acontecia porque o povo se tornou um povo simpático, em Atos 2,47, o povo estava louvando a Deus, contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Eu não pontuei, mas vamos deixar. A igreja que nós queremos ser precisa ter essa simpatia, ser simpática diante da população, uns com os outros. É bem verdade que a maioria de todas as igrejas locais já tem aquele pessoal que é da recepção, não é verdade? Aquele pessoal que recebe. Nós vimos aqui a placa sobre os visitantes, queremos conhecê-los melhor. Mas eu tenho para mim que essa questão de ser simpático deve ser uma ação de todos nós. Seja bem-vindo. Olha, você quer sentar aqui, ali tem os banheiros e etc e tal. Essa simpatia. Irmãos, e se tem uma coisa que nós sabemos que pelo menos comigo acontece assim, se nós vamos ao comércio comprar alguma coisa, e o comércio em Bebedouros tem que começar cedo para andar, porque você vai ficar uns 3 dias andando no comércio lá do centro. Brincadeira, irmãos, é 2 ruas. Mas para nós é o que temos, né? E quando os atendentes são simpáticos, você volta na loja. Volta ou não volta? E é muito bom você ser bem recebido. Tem uma loja lá que nós compramos, a Rose compra o sandália. Você está com a sandália nova hoje? Aê! Sandália nova para ir em Ribeirão Preto, né, gente? Gostei da sandália. E esse pessoal, uma das vendedoras é amiga da família da Rose há muitos anos. Quando nós chegamos lá, gente, mas recebe com aquele calor, com aquele afeto. Olha, o que você quer hoje? O que você está precisando hoje? E numa ótica que nós somos, tem uma ótica lá que é de rede, né? Rede. E a Rose falou assim, Cida, vamos passar ali para eu para limpar os óculos. Eu nem sabia que em ótica fazia limpeza de óculos e gratuito. Quem trabalha em ótica? Tem alguém que trabalha em ótica aqui? Aqui, tem aqui. Então a Rose entregou o óculos, o menino, o jovem, mas muito atencioso, já pegou esses óculos, já limpou esses óculos. Enquanto isso, eu não sei se é a gerente, uma das atendentes, aliás, vieram todas lá para nos atender. Veio com uma bandeja, irmãos, uma bandeja desse tamanho assim, ó, cheia de sorvete, com vários sabores. Qual que vocês querem? E estava num dia à tarde, 2 da tarde, o maior calor. Eu pensei, vou pegar logo uns 3, mas a educação, né? Pegamos um. E sorvete de boa qualidade, uma delícia. Falei, gente, nós vamos fazer óculos. Eu já fiz uma vez lá, a Rose também fez umas 2, mas é um lugar que nós queremos voltar, porque pensa num pessoal simpático dessas lojas aí. E é muito gostoso, você quer voltar lá. Se outras lojas oferecem o mesmo produto, essa é uma cultura minha, talvez a sua não esteja igual. Mas nós vamos primeiro nessa, para depois, né? E eu trabalhei muitos anos no comércio e uma das marcas era o bom atendimento, né? A simpatia, ser simpático, né? Olha, você não está precisando disso também, daquilo, porque a gente tinha uma sequência de vendas, né, pastor? E de repente as pessoas chegavam e esqueciam de alguns produtos, de alguns itens. Olha, você não vai precisar disso. É verdade, tinha esquecido. Também tinha esquecido. Então, essa simpatia, ela precisa fazer parte da igreja que eu quero ser, que eu quero pertencer. É bom ser bem recebido e é bom também recebermos bem, né? Para a glória de Deus. Então, essas são algumas marcas, né? Que a igreja que nós queremos ser e pertencer, seria ideal termos paz, bom ensino, temor ao Senhor,
onde o Espírito Santo de Deus tenha liberdade para agir, para que a igreja possa crescer para a glória de Deus. Quando estávamos louvando, como é bom você adorar na liberdade do Espírito Santo, é ou não é verdade? Sem algumas marcas, sem alguns preceitos, evidentemente, que estamos pensando em preceitos sejam bíblicos, cristãos, mas é muito bom você adorar. Muito bom no domingo de manhã, 9 horas da manhã, nós estarmos atentos e participarmos de um ambiente onde nós temos liberdade para adorar a Deus, sabe? Isso é muito bom. E eu pensei numa ilustração para nós concluirmos essa nossa meditação. É uma ilustração que fala de ganso, ganso selvagem. Todos conhecem ganso aqui, né? Aqueles gansos. Os gansos selvagens, eles têm algumas marcas muito distintas e interessantes. Entre elas, eles sempre voam numa posição de V. De V. Então foram pesquisar e chegaram à seguinte conclusão: por que que os gansos selvagens eles voam nessa posição de V? Primeiro aspecto, é porque descobriu-se que eles economizam 70% da energia ao voarem nessa posição. E eles voam longa distância. Então 70% de energia física se economiza viajando assim. Um outro aspecto importante desses gansos que nós podemos aplicar para a igreja que nós queremos ser é que os gansos que estão mais atrás, eles fazem um barulho que tem o objetivo de animar aqueles que estão rompendo o vento lá na frente. Então eles ficam fazendo um barulho e isso dá ânimo para aqueles que estão desbravando os ventos. Falei, que princípio interessante. Terceiro aspecto é que quando os gansos que estão aqui atrás, na posição do V, eles percebem que os gansos que estão na linha de frente, que estão rompendo, que estão batalhando, que estão ensinando, que estão treinando, que estão buscando capacitação, sabe o que eles fazem? Eles começam a se revezar. Eles saem da sua posição e vão para a frente. Porque aqueles lá provavelmente já estão mais cansados. E um quarto aspecto. Quando eles percebem que um desses gansos, eles estão doentinhos ou enfraquecidos, eles se agrupam, eles se alinham e trazem esse ganso que está doente ou doentinho ou fraquinho para a terra de novo, para ser cuidado. Eu pensei, Deus, que interessante a história dos gansos selvagens, trazendo para mim e para você da igreja que nós queremos ser. Eu tenho para mim que essa ilustração pode nos ajudar bastante a percebermos que em alguns momentos, alguns estão dando tudo de si, estão se envolvendo o máximo que puder. Enquanto isso, os demais podem pensar, Deus, eles estão cansados. Quer saber? Vamos revezar um pouco. Percebeu que um dos gansos, uma das vidas, estão ali meio que enfermas, abatidas, às vezes desanimadas. Você já escutou, pastor, algum cristão chegar, eu ando meio desanimado? Já escutou? Quantas, mais do que uma vez? Bastante. A história dos gansos nos ajuda. Não somente o pastor, mas os demais que percebem. Vamos aproximar dele que ele está meio cansado. Porque as circunstâncias, situações, romper os ventos da vida, às vezes não é fácil. E às vezes nós não temos energia para vencer o tempo todo e sozinhos. Mas quando estamos agrupados, isso fica mais fácil. Essa é a igreja que nós queremos ser. Vamos ficar de pé e vamos orar nesta hora em nome de Jesus. Aleluia! Glória a Deus! Louvado seja o teu nome, Pai, por esta manhã abençoada. Oh Espírito Santo de Deus,
Oh, Espírito Santo do Senhor, vai fazendo a obra nesta manhã. Deus amado, em nome de Jesus, nós queremos adorar, nós queremos glorificar e bendizer o Teu nome, porque o Teu nome é acima de todo nome. E nós o adoramos, nós o reverenciamos, nós o exaltamos, nós reconhecemos a Tua grandeza, que o Senhor é um Deus forte, e queremos temer todos os dias da nossa vida. Então que nesta igreja, nesta obra local, não falte a paz, o ensino, não falte o temor, não falte o conforto do Espírito Santo, e não falte o crescimento. Que o Senhor possa abençoar o Teu povo nesta casa, e que deste lugar, ó Pai, muitas outras obras possam frutificar. Que aqueles que aqui chegarem sejam abençoados, sejam renovados, restaurados no Teu amor. E assim como aprendemos nessa breve ilustração, que seja este lugar um lugar semelhante ao que nós pudemos ver nesta manhã, onde, ó Deus, existam aqueles que estão rompendo, mas também existam aqueles que estão apoiando, que estão abençoando, que estão refazendo, renovando, tomando também a frente, para que assim, ó Deus, assim como esses gansos selvagens, ó Pai, quando alguém estiver enfermo, abatido, talvez entristecido, cansado pelas batalhas, os vendavais da vida, os demais, nós, como corpo de Cristo, possamos nos aproximar e ajudar, assim como os gansos descem à terra novamente para auxiliar, para abençoar, para promover a cura, a restauração. Da mesma forma nós, Senhor, que podemos deixar alguns afazeres da nossa vida para apoiar essas pessoas até que sejam restauradas, e então novamente voltarmos a voar para a Tua glória, e assim o Teu nome vai sendo engrandecido, o Teu nome vai sendo exaltado e o Teu nome vai sendo glorificado. Senhor, muito obrigado por esse texto da Tua palavra e por tudo que nós pudemos aprender nesta manhã. E que, ó Espírito Santo, o Senhor continue falando e ministrando aos nossos corações até o final deste dia, para a próxima semana, a fim de aplicarmos esta palavra para o nosso coração. Adoramos e glorificamos o Teu nome, em nome e para a glória do Senhor Jesus. Amém. Queridos, eu tenho um costume que eu acho que é um costume bom. Se você, essa igreja que eu e você queremos ser, eu vou contar até 3. E se essa igreja que eu e você queremos ser, nós vamos dar um aplauso bem forte ao Rei. Combinado? 1, 2, 3. Essa é a igreja. Parabéns! Aleluia! Pastor William, muito obrigado pelo convite. Como o senhor disse lá em Bebedouro, também nos sentimos em casa aqui, né? Nos sentimos abençoados, nos sentimos acolhidos, amados. Muito obrigado pela recepção e pelo acolhimento, em nome de Jesus.